E se eu te dissesse que o problema não é o seu preço, o preço que você cobra, mas é a sua clareza? Isso te dá um alívio ou isso te assusta? Esse é o nosso assunto de hoje do nosso podcast Café com Clareza. Seja muito bem-vinda aqui nesse nosso bate-papo aqui semanal que a gente tem sobre assuntos extremamente relevantes tanto para o seu negócio como para a sua vida pessoal, seu poder pessoal. Você como mulher que está atrás e à frente do seu negócio em várias funções e que a gente precisa falar sobre isso porque preço é uma das coisas que mais causa dúvidas, que mais faz com que as mulheres fiquem num patamar, que elas fiquem numa certa dúvida, num certo receio, num certo platô também muitas vezes, e não faça com que elas avancem, com que elas cresçam e muitas vezes faturem mais. Por quê? Preço, para algumas mulheres, é limitador. Aumentar o preço dá medo. Aumentar o preço é uma crença que está instalada em relação a dinheiro. É um medo associado a não ser aceito, a ser rejeitado pelo outro. E a gente vai falar sobre isso porque precisamos falar sobre assuntos sérios, assuntos importantes e que causam impacto direto na sua rotina e principalmente no seu negócio. E para começar, eu quero te falar uma coisa. O seu cliente, ele sente quando tem algo errado. O seu cliente sente quando tem algo confuso. O seu cliente tem um faro que você não tem ideia. Sabe aquela sensação que a pessoa, ela tem do seguinte, ela olha um vídeo seu, ela vê você falando sobre aquilo, você até fala o seu preço, mostra o valor e tudo mais, mas ela sente que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa que não está me soando bem. E se a pessoa não entende, se a pessoa fica minimamente confusa com aquilo que você fala, com a mensagem que você está transmitindo, com a oferta que você faz do seu produto ou do seu serviço, ela vai ter esse estranhamento. E na maioria das vezes não é consciente, ela não sabe dizer, nossa, está estranho, ou meu Deus, eu não estou entendendo tão bem, por isso está me parecendo uma oferta estranha, não vou comprar. É inconsciente, só que é como se fosse instalado na mente da pessoa e ela tem essa percepção, ela tem essa sensação. E por que isso acontece? Porque se você está com falta de clareza, você está confusa na sua fala, você tem confusão na sua mente, ou seja, você pensa de forma confusa, você age de forma confusa, você toma decisões de forma confusa, você comunica de forma confusa, as pessoas vão receber e vão entender a sua confusão. Não tem como eu comunicar confusão e desejar que a pessoa entenda a clareza. Essa é uma conta que não fecha. Tem que ser a clareza que vai dar o resultado da clareza. Então, muitas vezes, essa venda que você não fecha, o cliente que vem errado, o cliente que não entende, ou essa confusão toda que está acontecendo, é por aquilo que você está comunicando, aquilo que você está transmitindo. E valor, diferente de preço, porque preço é quanto você cobra. Valor é tudo aquilo que você entrega e muitas vezes ele é imensurável por conta de toda a sua bagagem, toda a sua história, toda a sua expertise. O preço, ele está associado a eu pegar um produto, um serviço, entender os custos, aquilo que agrega valor e colocar um preço para cobrar para a pessoa. A conta que a gente precisa entender é a seguinte: se eu quero que a pessoa perceba valor, ou seja, aquilo que eu entrego tem tanto valor, resolve tanto o problema dela, tira a dor dela, que o preço que ela vai pagar acaba sendo baixo. Só que para isso acontecer, ela precisa entender, ter a clareza de que aquilo é para ela, dela escutar, ver um vídeo seu e ela ter a percepção do seguinte: é isso que eu preciso, isso é o que eu estou buscando. Ela sabe, ela tem aquilo que eu quero. Eu entendi o que ela falou, eu quero isso para mim. Quando a pessoa chega nesse estágio, é porque ela entendeu. E tem uma coisa
poderosíssima que eu quero que você grave isso agora. Clareza gera conexão, gera atenção das pessoas. Isso, consequentemente, gera mais valor, mais percepção de valor, que gera mais confiança e confiança gera venda. Então pode ser que as pessoas que estão chegando para você, seja na sua rede social, seja no seu WhatsApp, seja no seu site, na sua página, elas não estão dando o próximo passo, dando sequência, tendo interesse de comprar, justamente porque elas não estão entendendo. E quando a gente fala de uma oferta irresistível, uma oferta que vai brilhar aos olhos da outra pessoa, é única e simplesmente ela ler aquilo, olhar para aquilo e dizer: isso resolve o meu problema, isso foi escrito para mim, isso resume a minha situação atual. Então você, como a dona da marca, você como a empresária, a empreendedora, precisa pensar com a mente do cliente, não com a sua mente. Porque a sua mente, de dona do produto, do serviço, é uma. A mente do cliente, de comportamento de consumo, da necessidade, do desejo que ele tem, é outra. E é por isso que muitas vezes o conteúdo, a comunicação fica muito técnica, muito engessada, muito dura, muito rígida, muito difícil e muito distante do cliente, porque está falando a língua da dona do negócio, da dona da marca, da empresária, da empreendedora, e não a língua do cliente, que é diferente. Para pensar o seguinte: se eu tiver uma médica que estiver fazendo um conteúdo muito técnico, com termos muito técnicos, quem que vai entender esse conteúdo? Outro médico, outra médica, outros profissionais que estudaram aquela mesma coisa. Agora, se eu quiser falar com um paciente, o que eu preciso fazer? Falar no vocabulário, na linguagem do paciente, que é outra linguagem. Tem que ser simplificada, tem que ser fácil, tem que ser aquilo que mostra que eu tenho uma solução, que eu consigo te entender, que eu te conheço e que eu posso te ajudar de uma forma simplificada. E por que a gente tem que ir por esse caminho? Porque as pessoas, hoje, elas não têm todo esse tempo do mundo que muita gente acha que elas têm. As pessoas têm trabalho, elas têm carreira, as pessoas têm trabalho, têm família, elas têm que cuidar delas mesmas, da saúde, ir pra academia, comer bem, cuidar da casa, decidir coisas, fazer compras. São várias coisas, são várias decisões diárias. E aí, o momento que ela entra na rede social, que ela vai consumir um conteúdo, que ela tem a indicação de alguém, ela quer alguém que resolva o problema de uma forma muito específica e ágil. Se eu tiver que ficar gastando massa encefálica para poder entender aquilo que a pessoa está falando, refletir e pensar de novo para ver, já perdeu a atenção, a pessoa já foi. Agora, se nos primeiros segundos, se você capta a atenção dela com aquele assunto, com aquilo que você quer abordar, você ganha ela. Você ganha ela na simplicidade e na persuasão daquilo que você fala. E o que é essa persuasão no fim das contas? É você falar com o sentimento, com a emoção dela. Aquilo que dói ou aquilo que brilha os olhos. Por quê? Decisão de compra é, em primeiro lugar, fator emocional. Então não adianta falar que, mas as pessoas dizem que o meu preço tá caro. Mas elas dizem que tem outras pessoas no mercado que cobram mais barato. Mas elas dizem que, meu Deus, agora elas não conseguem fazer isso. Beleza. Pode ser que não seja o perfil de cliente que você quer atrair, que tenha poder aquisitivo para te pagar, mas também pode ser que seja sim esse perfil de cliente, mas é você que não está comunicando de forma clara. Você que não está deixando o caminho aberto para a pessoa dizer: é por aqui que eu quero seguir. Então, deixa de complicar quando você for comunicar para facilitar. A gente precisa ser uma ponte entre a solução e o cliente. E para isso, a nossa comunicação tem que ser mais magnética. A nossa comunicação tem que ser mais direcionada, mais específica. Por isso que não é aleatoriedade, não é falar genérico com todo mundo, de qualquer jeito. Aquilo que deu na telha eu vou falar. Não. Eu estou falando com você agora que tem este exato problema. Eu estou pensando em você, porque eu já fui essa pessoa que esteve nesse lugar, teve essas dúvidas, teve esses desafios e hoje estou falando com você, porque eu já senti o que você sente. Então, eu estou pensando com a mente de cliente, com a mente da pessoa
pessoa que me consome, da mente da pessoa que pode ter potencial de sentar numa mesa de mentoria junto comigo e eu conseguir direcionar você e o seu negócio. Então, quando você comunica o valor daquilo que você vende com clareza, o preço se torna uma consequência. Se a pessoa entende que aquilo é urgente para ela e que resolve e tira a dor nas costas dela, o preço acaba ficando baixo. A confusão na mensagem, ela gera dúvida na mente do cliente. Por isso que o nosso papel como a dona da marca, a comunicadora, a empreendedora, a empresária, é limpar tudo que for de ruído, de confusão que tiver na nossa fala, na nossa imagem, na nossa postura, na nossa presença, nos nossos conteúdos, nas nossas ofertas, nas nossas campanhas, nos nossos vídeos, justamente para aproximar ainda mais o cliente da gente, daquilo que a gente tem, da solução que a gente tem para oferecer para ele. A clareza é o que vai transformar a percepção em decisão de compra. Eu entendi, eu me sinto segura, eu confio nessa pessoa, eu vou comprar dela, ela pode me ajudar, ela pode me mentorar, ela pode me guiar, ela pode fazer um atendimento, um projeto que vai resolver isso que eu preciso resolver. E quando a gente fala sobre o preço, a pessoa não tem que simplesmente só perceber, ela tem que sentir que é para ela. Ela tem que conseguir se colocar nesse lugar de transformação, de ver que este resultado é tangível para a realidade dela. Então, para pensar. Uma pessoa que fatura seus 15 mil reais. Você chega lá com uma promessa para ela falando, você vai sair dos 15 mil para os 15 milhões. Atrai aos olhos dela, porque sim, a pessoa talvez queira esse crescimento, mas é um salto gigantesco que ela vai precisar fazer. E aí vem muitas coisas na mente dela. Será que eu consigo? Será que é pra mim? Será que vai dar certo? Meu Deus, mas esse é um salto muito grande. Agora, se ela sair dos 15 para os 30, já é algo mais tangível. Ela pensa, eu posso conseguir. Nossa, gostei. Eu quero isso mesmo. Eu quero dobrar esse faturamento. Então eu trago algo que seja mais tangível para a realidade dela. E isso também é clareza. Clareza daquilo que eu estou falando para ela que é valoroso e aí depois aquilo tem um preço de investimento. A clareza é quando a sua marca ela diz, ela mostra sem esforço, eu sou a resposta, eu sou a solução, o caminho, não é a solução de todos os problemas, mas eu sou o caminho, o guia que você tanto busca. Aquilo que você tanto está procurando, eu tenho um caminho aqui para te apresentar, para te mostrar. Então, quando eu chego neste lugar, eu estou numa postura de confiança, porque eu tenho clareza daquilo que eu faço, do que eu sou e do que eu vendo, que eu chamo de tríade da clareza no meu método que eu ensino, e eu consigo comunicar isso para a pessoa e mostrar para ela de uma forma segura, porque quando eu tô nesse lugar de que eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que eu vendo, eu sei quem eu sou, eu estou num lugar de segurança, de confiança, e eu comunico isso pro outro. A pessoa percebe do outro lado quando eu domino aquilo que eu faço. Ela percebe quando eu tenho bagagem, quando eu não tô falando uma coisa, uma groselha ali aleatória, simplesmente para impressionar, porque a comunicação ela não tem que ser para impressionar. A comunicação ela tem que ser para chamar a atenção das pessoas certas e conduzi-las para o lugar que você deseja. Confiança é decisão. Eu só consigo começar a namorar, me relacionar com uma pessoa se eu confio minimamente nela. Eu só consigo fazer uma sociedade, eu só consigo fechar um projeto, fechar uma parceria com confiança. Então a venda ela precisa dessa confiança. E é para isso que você tem que olhar. E confiança e clareza, elas estão conectadas, elas estão grudadas. É como se elas não conseguissem existir uma sem a outra. Ah, Mayara, mas existem casos que podem... Sim, mas aqui a gente trabalha não com a exceção, com aquele caso específico. A gente trabalha com via de regra. Em geral, é assim que acontece. Então vamos olhar para o geral, que se a gente fica achando que a gente é o alecrim dourado e que algo vai acontecer magicamente com a gente, nós nos colocamos num lugar de ilusão, de espera, de passividade. E não é para esse lugar que eu te recomendo ir, porque não é um lugar próspero, não é um lugar de crescimento, não é um lugar de progresso, não é um lugar de evolução e nem de poder pessoal. Ele é um lugar de espera, um lugar de
dependência. E a mulher que tá nesse lugar de dependência, eu digo emocional, de decisão de qualquer coisa que seja, de esperando o outro validar, esperando o outro falar, ela não sai do lugar, ela não se sente segura e ela nunca se sente pronta. Só que, vamos pensar, você já tá pronta. Quantos anos você tem? Que provavelmente, se você tá aqui vendo esse podcast, você tem ali seus 26, 27, 28 mais de 30, pra mais, 30 e poucos, 40, 40 e poucos. E aí, muitas vezes você continua nesse lugar, é porque o preço, porque isso, porque você não está olhando para aquilo que é básico. Então, quando a gente fala de venda, de negócio, de crescimento, a gente tem que olhar para premissas básicas. E geralmente é porque algum gargalo existe e pode ser que esse gargalo esteja na clareza. Esse podcast tem justamente esse nome porque eu já estive num lugar de muita confusão na minha vida. E a gente sabe quanto isso é desafiador, o quanto isso nos paralisa, o quanto isso nos limita. Eu tô confusa. E quanto mais eu continuo repetindo essa história, que eu tô confusa, mais confusa eu fico. E mais nesse lugar eu me permito ficar por mais tempo. Sim, eu posso estar confusa, mas isso aqui tem que ter um prazo de validade para eu sair desse lugar. Porque senão a gente vai ficar eternamente nesse lugar. Aí a gente acha uma outra confusão, ou aumenta aquela outra confusão, justifica aquela confusão. E não é isso que eu quero que aconteça com você. Aqui é o lugar de clareza. Eu quero que você pegue, limpe sua tela mental, aquilo que você teve de ideias pré-estabelecidas, que você trouxe até aqui. Aquilo que faz sentido, segura e leva junto com você. O que não faz mais sentido, pega, ressignifica, elimina e coloca novas coisas que vão fazer mais sentido. Coloca coisas que vão agregar e não pesar. Porque a gente precisa carregar com a gente aquilo que agrega, aquilo que tenha valor, aquilo que tenha significado. E não só um peso. Não adianta eu colocar uma pedra dentro de uma mala. É mais vantajoso eu colocar algo valioso para carregar nessa mala. Porque senão eu só vou estar carregando peso, lixo, confusão. E não é para esse lugar que a gente tem que ir se a gente quer realmente crescer. Então lembra de duas coisas. Primeiro, o seu valor, ele precisa ser óbvio para quem está do outro lado da tela antes de você cobrar o preço de qualquer coisa que seja. Gera valor primeiro, mostra o valor daquilo, os benefícios, o que a pessoa ganha para depois você cobrar de forma clara, simplificada. E a segunda coisa para você entender é que quem comunica com clareza vai vender com mais confiança. Então, se eu estou aqui na minha mente, tá claro, eu tenho clareza do que eu quero comunicar, do que eu quero passar para você, vai ficar muito mais fácil de te falar. Olha só, se você precisar de um direcionamento, se você precisar de um ambiente que te eleva, que te faz ativar essa potência que você tem, que te faz conseguir pegar o seu conhecimento, a sua bagagem, a sua experiência, comunicar de forma clara, criar uma oferta, ter um posicionamento de valor e que comunique aquilo que você quer, eu posso te ajudar dentro da minha mentoria, dos meus programas de acompanhamento. É isso que eu faço. Só que tem que estar claro para mim. Senão fica bagunçado, você começa a pensar, você começa a enrolar, fica prolixa. Não é para esse lugar. Então lembra que a dúvida, ela é inimiga da venda. Se você tá na dúvida de algo, busque uma resposta. Busque uma solução para isso. Busque alguém que te oriente, algum mentor, alguém que possa te trazer essa clareza, caso você não consiga chegar nela sozinha. A pessoa que sabe por que ela tá fazendo, ela caminha com mais velocidade, ela caminha com mais agilidade, ela tem passos mais firmes, ela consegue tomar decisões sem precisar da validação de ninguém. E é para esse lugar que eu te convido hoje para você caminhar, para você buscar a clareza e comunicar o valor daquilo que você faz e o seu preço, ele ser um coadjuvante, não o protagonista. O protagonista ser aquilo que você entrega. Se fez sentido para você essa nossa conversa de hoje, esse nosso encontro aqui desse nosso podcast, deixa aqui nos comentários, dá o seu like no vídeo também que eu quero saber. E toda semana a gente tem episódios novos. Então, se você não é inscrita no canal, se inscreve no canal também, ativa as notificações, que a gente vai falar muito mais sobre isso, sobre negócios, empreendedorismo, como a gente trazer leveza, clareza, potência para essa área da vida tão importante e, claro, consequentemente, a mulher que você é, quem você se torna, reverbera em todas as outras áreas da sua vida. Um beijo e até o nosso próximo episódio.